Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber as expectativas do mercado para a Bolsa, para os indicadores econômicos. Vamos também aí falar sobre o Milei, né? Ele teve aí algumas declarações no final da semana, a gente vai comentar com vocês sobre isso. Mas vamos também ver o que movimentou a Ásia nessa manhã, porque lá teve a divulgação do índice de preços ao consumidor e ao produtor na China. Isso mexeu bastante com as expectativas por lá. E também o que já começar a esperar da super quarta, dia de decisão de juros aí aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Mas antes da gente falar de todos esses assuntos, bom dia, André, como você está nessa segunda? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Semana de super quarta, aquela semana que toda a pauta econômica é tomada aí por esse assunto, né? Então, já vamos falar hoje da super quarta, vamos falar amanhã da super quarta, na quarta-feira vamos falar da super quarta, quinta-feira ainda vamos repercutir. Mas então é justamente aquela pauta aí que acaba tomando todo o espaço aqui dos noticiários econômicos, e aqui também vai ser basicamente isso. Mas a gente vai falar também hoje, como é segunda-feira, né, do que o mercado, como o mercado acordou depois do fim de semana. Acredito que o mercado teve teve um bom fim de semana, acho que ele gostou aí, passeou legal, tá, porque ele acordou bem animadinho, né? Vamos falar também aí do Milei, né? Porque ele já anunciou algumas medidas aí, alguns projetos que ele tem, e vamos ver aí o que pode acontecer em relação a isso com a economia argentina. Mas antes de tudo, né, Débora, já vamos começar aí mostrando a agenda bem esvaziada hoje. O mercado está um tanto quanto preguiçoso, não está querendo fazer muita coisa, né? Mas o que a gente tem aí nessa agenda do dia, Débora? O mercado segundou hoje com uma agenda bem vazia, uma agenda bem enxuta. Então, a gente tem entre os principais indicadores, a gente tem a divulgação do IPC-FIP, IPC-FIP semanal, esse da primeira quadricemana que a gente chama. Também aí IPC da FGV, o relatório Focus, né, que também é semanal. A gente vai trazer aí as principais perspectivas do mercado para os indicadores econômicos brasileiros. Então, a gente vai falar bastante sobre o relatório Focus. A gente tem aí a participação de Fernando Haddad em um evento da XP aqui em São Paulo, então um evento de mercado financeiro. A balança comercial semanal, que também é divulgada aí às segundas-feiras. E a gente tem aí alguns membros do Banco Central Europeu participando no fim do dia de um painel econômico. Então, aqui a gente tem um dia bastante enxuto mesmo, né? O mercado realmente já está girando em torno da super quarta, de perspectivas para isso, e também ainda respondendo e refletindo alguns dados de sexta-feira. Então, esse é uma segunda realmente mais lenta hoje em indicadores, com reflexos de sexta e já expectativas para a quarta. Então, um dia aí mais morno de agenda. Então, ótimo, Débora. Vamos lá mostrar, então, começar pelo nosso giro pelo mundo. A notícia aqui no nosso site, para variar, né? Super quarta aí no radar. Todo mundo operando aí meio sem muita vontade, esses sentimentos mistos aí, né? Mas aqui a notícia vai ter tudo que você pode esperar no dia de hoje, o que pode afetar o mercado, o que não pode, né? Mas vamos começar então falando da Ásia, né? Porque teve os dados importantes da China, teve essa expectativa de super quarta, mas não teve alguma mudança aí na Ásia importante, relevante, que você pode falar, Débora? Olha, na verdade, a Ásia, André, ela acabou refletindo sexta-feira, né, e um pouco dessa divulgação dos índices de preços lá na China. Então, o que a gente teve na sexta-feira, né? Até retomando um pouquinho aí, dando um passinho para trás. A gente teve a divulgação do payroll, né, que é o relatório do mercado de trabalho, o relatório mais completo de mercado de trabalho dos Estados Unidos, que traz aqueles dados, né, de remuneração por hora. A gente tem também ali o desemprego, né, a taxa de desemprego, a criação de vagas. Então, aqui a gente tem um relatório bem completo e ele acabou mostrando um mercado de trabalho mais aquecido do que se esperava. Então, essa divulgação do payroll, ela acabou pesando bastante no sentimento de sexta-feira e ela aconteceu durante a manhã. Então, durante a manhã, os mercados ficaram ali mais negativos do que positivos num geral. Isso pensando aqui em Brasil e lá em Nova York também. Durante a tarde, a gente teve a divulgação das expectativas de inflação para 1 e 5 anos pela Universidade de Michigan, que acabaram dando uma amenizada nesse sentimento mais negativo, e também o sentimento do consumidor ficou melhor por lá, melhor inclusive do que o esperado.
Então, isso também acabou trazendo algum fôlego para os mercados à tarde. E outro ponto aí que acabou pesando bastante, e isso acabou impactando a Ásia nessa manhã na abertura, foi uma expectativa do que o mercado gosta de chamar de pouso suave, né? Que a inflação ela vai ficar ali mais controlada sem uma recessão junto, né? Então, aqui o mercado começou a esperar isso dos Estados Unidos e aí as bolsas ganharam fôlego no fim da tarde e fecharam positivas, tanto aqui no Brasil como lá em Nova York. Esse sentimento refletiu na Ásia hoje de manhã. Então, a gente teve na madrugada a divulgação dos índices de preço ao consumidor da China, junto com esse sentimento positivo que veio já de Nova York da sexta-feira. O índice de preços ao consumidor da China decepcionou um pouco, tá? Então, aqui a gente tem que pensar com a cabeça que o mercado pensa, pensando que o mercado vai olhar ao contrário para esses dados, tá? Então, quando a gente espera a inflação de países, né, como, por exemplo, quando a gente fala de inflação aqui no Brasil, se a inflação vem acima do esperado, isso traz uma reação negativa. No caso da China, que se quer ali que tenha uma atividade econômica mais acelerada, que até se espera uma recuperação da atividade econômica aí desde a abertura do país, depois das medidas restritivas de Covid-0, a China ela, então vai na contramão. Então o índice de preços caiu mais do que o esperado. A expectativa, e aqui a gente está falando de variação anual, tá, gente? Então, em relação ao ano passado, então novembro desse ano, em relação a novembro do ano passado. Nesse caso, né, o mercado esperava 0,20 de queda e o índice de preços ao consumidor lá caiu 0,5%. Então, já foi a primeira decepção aí do mercado. A segunda foi no índice de preços ao produtor, para o qual se esperava a queda de 2,60%, ele caiu 3% em relação ao ano passado. Então, os preços lá estão recuando. E isso trouxe ali um sentimento de que a China poderia estar desacelerando ou não acelerando da forma que se esperava, né? Aqui eu trouxe também para vocês o acumulado em 12 meses em 2023. Os dois estão em 0,41, porque o em 12 meses a gente está considerando de dezembro a novembro. E o em 2023 a gente está considerando de janeiro a novembro. E a gente teve 2 meses que a inflação da China passou zerada. Então, por isso que os dois acabaram ficando iguais aí. Então, uma queda acumulada de 0,41 nos preços, pensando no acumulado anual e no acumulado em 12 meses. E aqui, então, uma divulgação que poderia trazer uma preocupação maior lá na China. Mas a gente teve um outro ponto na sexta-feira, por isso que eu falei que foi um reflexo misto do que aconteceu na sexta com as divulgações agora da madrugada. Porque na sexta-feira a gente teve algum posicionamento do governo chinês de que eles possam estimular a economia novamente. Foi isso, inclusive, que puxou as commodities para cima na sexta, de que eles vão estimular a economia e vão ter uma postura fiscal mais ativa, ou seja, eles vão gastar mais para tentar manter o crescimento e a estabilidade. Então, esse foi um pronunciamento, uma divulgação que foi ali ventilada na China na sexta. E isso, então, fez com que, apesar do índice de preços ter decepcionado, os mercados lá fechassem bem positivos hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês o Xangai Composto, porque ele acabou sendo um dos destaques aí entre as bolsas asiáticas. Então, ele fechou em alta de 0,74, mesmo com a decepção aí do índice de preços, porque a gente teve esse movimento, então, positivo já vindo de Nova York na sexta e essa expectativa por estímulos aí acontecendo na China, ainda em reflexo nessa manhã. O Xangai Composto subiu 0,74, mas quem liderou também as altas por lá foi o Nikkei 225, que subiu 1,5%. Mas quando a gente for dar aquele giro de mercado, vocês vão ver os dois índices juntinhos lá. Então, esse foi o retrato, né, e o porquê desse sentimento mais misto lá na Ásia, apesar de um dia mais positivo. Ótimo, Débora. Vamos agora falar aqui do Brasil, né? Relatório Focus foi divulgado, notícia no nosso site aqui para vocês terem a análise completa. Eu acredito que o relatório, que o mercado aí passou um ótimo fim de semana, viu? Acho que talvez ele estava escondidinho lá na festa da firma aí, porque ele teve você tem aqui uma melhora bem considerável das perspectivas do Brasil, né? Vamos colocar aqui na próxima tela o gráfico aqui que a gente montou para vocês verem, né? A gente teve uma queda do IPCA, que agora está em 4,51% esperado ao final do ano. A gente tem que lembrar que a meta, o teto da meta é 4,75%, então se fechar
Abaixo disso, o Roberto Campos Neto vai conseguir pela primeira vez aí alcançar a meta, né? Parabéns, Bob Fields terceiro, aí que vocês vão conseguir aí cumprir a sua função depois de 2 anos, né? Então, era basicamente, não fez mais do que obrigação, mas tudo bem. E a gente tem aqui que para o próximo ano tem um leve aumento, mas saiu de 3,92 para 3,93. E aí a gente tem a maior mudança que é em relação ao PIB. Você teve que, durante semanas, a gente estava com uma queda do PIB, ainda reflexo da divulgação do IBC-BR, né? Por isso que a gente sempre tem que lembrar, é um termômetro, não é uma prévia, né? Então é só um termômetro para saber se você tem uma expectativa aí de queda ou de alta do PIB. Mas quando saiu o dado oficial, que foi o PIB do IBGE, surpreendeu todo o mercado com aquela alta de 0,1%. E mesmo se você não tiver nenhuma atividade econômica esse ano, se fechar no zero entre o terceiro e quarto trimestre, já deve ser então que o PIB cresça pelo menos 3% ao ano. Então a gente tem uma alta considerável da PIB, da variação do PIB nesse momento, né? A inflação caiu justamente porque você teve um anúncio na última semana de queda no preço dos do diesel, né? Então você já tem a gasolina está caindo nos últimos meses, nas últimas semanas. Agora o diesel começando a cair, o etanol também está caindo. Isso aí deve compensar a alta dos alimentos que é esperado nesse fim do ano, né? Porque está muito calor. Li a notícia, inclusive, Débora, que essa frente fria que falou que ia chegar já voltou, foi que nem um Zelensky. Foi lá, oi, tudo bem? Já estou indo embora, não vai ficar aí aqui no Brasil. Vai ter já onda de calor essa semana. Então, olha que beleza, mais uma onda de calor para atrapalhar o nosso plantio. Mas mesmo assim, os combustíveis devem superar isso. E o dólar também, a gente está vendo uma queda do dólar, que ele está muito mais próximo de R$ 4,90 do que de R$ 5,00. Então, agora o mercado começa a ajustar o dólar um pouco para baixo, achando que o dólar vai fechar em R$ 4,95. Para o ano que vem, ele espera que o dólar feche em 5, né? E a gente tem a Selic, super quarta, né? Esse seria um bom momento para o mercado tentar dar um aviso. E o aviso é, não, Campos Neto, acreditamos na sua competência, você vai só reduzir em 0,5 pontos percentuais. Então o mercado comprou a ideia, não está forçando nenhuma queda mais vigorosa, mesmo esperando uma inflação mais baixa. Então o mercado está satisfeito aí com o ritmo de desaceleração da Selic. Então é isso que aconteceu. O mercado melhorou bastante, né, o cenário econômico para a economia desse ano. Então, basicamente isso, né, está chegando mais próximo do que o Ministério da Fazenda tem. Né? Então, daqui a pouco, eu acredito que até o relatório Focus chegue mais próximo dos 3%, né, na variação do PIB. Amanhã sai a inflação e daí isso também pode mudar um pouco do que o mercado espera em relação à inflação no final do ano, Débora. E a gente tem também, né, expectativas aí do mercado para a nossa bolsa, né, porque toda semana é feita uma pesquisa com o mercado, assim como em relação aos indicadores, para ver o que se espera, né, da bolsa aí nessa semana. Né? Então vamos ver aí como é que ficou o fechamento da semana passada e o que se espera para essa semana. Né? Então aqui a gente tem, pela primeira vez em algumas semanas, uma perspectiva menos positiva para a nossa bolsa. Então o mercado nessa semana espera, né, em sua maioria, a estabilidade, tá? Então que a bolsa vai ficar perto do 0 a 0. E a gente vinha aí de semanas muito positivas, né? O Ibovespa, inclusive, teve 6 semanas consecutivas de alta, se não me engano até mais, né? Porque aqui a gente está vendo uma parte delas e todas elas positivas. Então só aqui, aqui já tem as 6 semanas, mas se não me engano a anterior também ficou. Então a gente tem aqui 6 semanas de altas consecutivas, né? Do Ibovespa fechando positivo. A gente teve aquela alta expressiva acima ali dos 12% em novembro. Isso fez com que a gente sofresse aí um ajuste nessa semana. Até que era esperado, porque a gente teve uma alta muito grande, a gente vem de muitas semanas também consecutivas de alta. Então aqui a gente tem um Ibovespa em queda na semana passada, ele fechou o acumulado semanal em queda de 0,85%, então aqueles 14,29% que acreditavam que estava ali, que a bolsa ia fechar no terreno negativo depois de várias semanas de alta, acabou, né, eles acabaram acertando, os agentes que tiveram essa resposta, 71,42% erraram aí, né, e os outros também quase 14% também não foram bem-sucedidos nas suas previsões. Mas quando a gente olha para essa semana, então, expectativa majoritária
de estabilidade, então que a Bolsa não vai subir nem cair muito, ela deve ficar ali rondando 0 a 0. Essa é uma semana importante, uma semana de muitas divulgações importantes. A gente tem divulgação da inflação, a gente tem super quarta. Então, uma semana bem pesada aí de indicadores que podem realmente influenciar a nossa Bolsa. Então, isso acabou diminuindo o otimismo, até porque, dependendo da decisão do Fed, da sinalização que eles fizerem por lá, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, isso pode acabar diminuindo o apetite pelo risco aqui no Brasil. A gente está bem vulnerável a esse cenário externo, então acabou diminuindo um pouquinho esse otimismo que estava bem presente na semana passada, e aí aumentando essa possibilidade de estabilidade. A parte que espera queda ainda se manteve ali em 14,29%. Então aqui realmente uma semana mais voltada, pelo menos na expectativa, para a estabilidade, nem para alta, nem para queda. Ótimo, Débora. Vamos então agora para o nosso vizinho, porque o Milei tomou posse ontem, né? Já decepcionando muitas pessoas, porque o cachorro, que é o seu guia espiritual, não ganhou nenhum ministério aí na composição aí que ele colocou, né? Mas ele cortou diversos ministérios e já anunciou algumas medidas, né? A primeira delas é um grande choque, né? Um choque fiscal, cortar o gasto aí de basicamente quase tudo que é possível lá na economia argentina. Ele já vai retirar, né, o subsídio de vários preços públicos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem preços controlados, né? Não é uma questão assim. Até nos Estados Unidos tem preços controlados, né? Existem alguns preços que você precisa controlar até pelo sentido dele, né? Vou imaginar conta de luz, água e tudo mais. Plano de saúde, você tem um certo controle do que pode ser reajustado ou não, mas lá acabou-se esse controle, então agora todos os preços vão ser liberados, não vai ter nenhum preço monitorado, administrado, com regras próprias, então tudo vai ser ao bel prazer do mercado, e ele vai cortar programas sociais, ele vai fazer o que ele chamou aí de um choque de gestão, um choque econômico, né? O que ele está querendo com isso? Ele está querendo fazer com que o dinheiro, né, que as pessoas que ele acredita que tem em excesso na economia perca o valor, né? Já que você vai ter, com esse choque, provavelmente muita gente vai acabar não tendo renda para comprar as coisas, então esse dinheiro aí vai acabar morrendo, né? Então ele vai acabar eliminando esse dinheiro da economia. Vai ser uma situação que o próprio Milei prometeu que vai ser 2 anos de extrema dificuldade, porque vai ser um choque bem recessivo, deve afetar bastante a economia argentina. Isso aí pode afetar o Brasil, porque a indústria brasileira vende muito para a Argentina, né? Então, se você tem um choque desse, uma recessão que deve ser bem pesada, aí, o próprio Milei prometeu essa rescisão, né? Então, isso aí também deve afetar aqui a indústria brasileira, que já não precisava de más notícias, né? Então, você vai ter mais uma dessa aí com a Argentina enfrentando uma recessão já anunciada, então vai ser difícil. O que ele está querendo, na verdade, é o seguinte, né? Ele vai fazer meio que um plano real, né? Um plano, que nem qualquer plano real é só um exemplo, mas todos os planos econômicos da América Latina dos anos 90 seguiram a mesma lógica, que é, faço um choque recessivo e trago a inflação para o limite, né? Eu vou fazer uma situação de hiperinflação aqui, para depois ser fácil dolarizar a minha economia, que nem mais ou menos o Plano Real fez. Só que ele fez isso em 3 meses, ele está prometendo fazer isso em 2 anos. É um sacrifício bem elevado aí que você vai ter para os argentinos nesse momento. Então, é um plano que vai ser bem pesado, a possibilidade de dar certo é baixa, porque as situações mudaram, né? Quando você teve esses planos econômicos sendo feitos no começo dos anos 80, no começo dos anos 90, existia lá o plano Brady, né, que foi lá e renegociou as dívidas externas de todos os países da América Latina, da América do Sul, e os países começaram a ter uma coisa que não tinham antes, que eram reservas internacionais. Hoje, a Argentina não tem uma grande fonte de reservas internacionais, se eu não me engano, ela tem acho que só 30 bilhões de reservas internacionais, o que você pega com o Brasil é 10% do que o Brasil tem de reservas internacionais, por exemplo. Então isso daí não é suficiente para você dolarizar a economia, e além disso você tem um acordo com o FMI que você tem que pagar, e o FMI exige que você tenha superávit na balança comercial para conseguir ter dólares para cumprir o seu acordo. Então,
Eu quero ver como ele vai se virar, tendo que ter superávit em dólares. Isso aí deve enxugar consideravelmente as reservas internacionais argentinas. E como ele vai conseguir esse superávit em dólares com um choque de gestão desse aí, porque deve gerar uma recessão fortíssima na Argentina e com uma inflação que deve pelo menos galopar no começo do mandato dele. Então, é uma situação assim, pelo que ele anunciou hoje, é um remédio bem amargo, né? Mas é um remédio tão amargo que talvez mate o paciente, né, Débora? Exatamente, até quando eu estava vendo a manchete, eu pensei, é um remédio tão amargo que é aquilo, né? Se a gente sempre brinca aqui, o paciente tem febre, você dá um remédio tão forte que mata o paciente, ele também não vai mais ter temperatura alta, né? Então, remédio bem amargo aí na Argentina. E a gente tem essa semana ela, né, a super quarta, então hoje é segunda-feira, já estamos falando da super quarta, mas é porque ela realmente deve se manter aí no radar dos mercados, deve ser um ponto aí de atenção, inclusive, né, monitoramentos aí em relação a taxas de juros. Então a gente já tem, né, um olhar bem voltado para isso hoje, né, a partir de hoje, na verdade até desde sexta-feira esse assunto já estava sendo aí falado. Mas hoje ele já apareceu aí em destaque, né? Quando começa a super quarta, né, semana de super quarta, a gente parece que fica quase que o tempo inteiro falando sobre isso. Mesmo com a gente vamos falar a verdade, né, está quase que dado, né, o resultado da super quarta, né? Mas a gente vai ficar especulando toda semana. Aqui no Brasil, o Focus já mostrou, se você tivesse alguma resistência, né, o mercado querendo acelerar ou não o ritmo de corte da Selic, né? Até eu vi uma matéria ou outra lá falando que os dados inflacionários agora podem colocar aí a economia brasileira aí num ritmo mais elevado de redução da Selic, né? Acelerar um pouco isso. Mas alguns agentes do mercado financeiro falaram sobre isso, só que nada muito além disso, né? Então, o mercado já falou que vai ser uma queda de 0,5 pontos percentuais na próxima reunião e que deve se manter algum tempo. E nos Estados Unidos, depois dos dados e de tanta fala do Powell, meio que também está precificado, né, que vai ser, então, não vai ter mudança na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então, ele vai se manter entre os 5 e 5,25. Então, meio que está dado sobre isso, mas o mercado, para variar, ele fica ansioso, né? Fica esperando para tentar montar suas posições, mesmo que ela já está quase que definida e dada, né? Então, não acredito que vai ter uma mudança muito grande em relação a isso, né? A gente até vai ver as apostas dos analistas, mas eu acredito que todos os analistas devem estar, assim, pelo menos no caso brasileiro, pensando que vai ter um ritmo de 0,5 aqui, que já está dado, e nos Estados Unidos também uma estabilidade, né, Débora? Exatamente. Aqui a expectativa é que o corte seja de 0,5% com sinalização dessa continuidade de ritmo de cortes. Nos Estados Unidos, eu falo bastante para vocês em casa, né? O monitoramento do semigroup. Eu coloco aqui uma tabelinha para vocês verem, um gráfico, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou abrir o monitoramento do semigroup para vocês verem como é que ele é. Como é que estão aí as projeções, expectativas aí para a próxima reunião do FED? Então, aqui a gente tem, né, a data da reunião, né, que é no dia 13 de dezembro, quarta-feira, e aí a gente tem até os contratos, porque a Bolsa de Chicago ela é uma bolsa de futuros, é uma bolsa aí, que negocia contratos de juros, então aqui a gente tem mais essas informações em relação ao mercado de futuros, mas aí a gente tem um ponto importante, né, que é esse gráfico aí de barra que está no meio. Então, o que o mercado espera? 98,4% é a probabilidade, de acordo com esses contratos e com toda a negociação no mercado futuro, que a taxa fique aí entre 5,25 e 5,50. E aí a gente tem 1,6% de probabilidade, então uma porcentagem muito pequena aí de probabilidade, esperando que a taxa suba 0,25. Então aqui realmente está praticamente dado, né, que o Fed vai realmente manter os juros agora nessa reunião do dia 13, e aí a gente tem a grande expectativa começa a se formar já para o ano que vem, não porque a gente está falando de dezembro, mas porque os cortes devem começar aí talvez entre o primeiro trimestre ou na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre lá nos Estados Unidos. Então a grande expectativa agora começa a ser formada para quando os cortes começam, né? E muito do mercado está respondendo a isso.
Então aqui a gente tem inclusive as outras reuniões ali em cima, né? Então 31 de janeiro, 20 de março, a gente começa a ter expectativa entre o dia 20 de março e o dia 1º de maio, que são aí a segunda e a terceira reunião do Fed no ano que vem, que podem ter cortes na taxa de juros. Então, como eu sempre falo do monitoramento e eu trago ele já prontinho, hoje eu quis mostrar aí para vocês em casa como é que vem a carinha desse monitoramento do CME. Perfeito, Débora. Vamos agora então ver como que está a abertura de mercado, né? Porque num dia bem monótono, para falar a verdade, né? Não teve muita coisa que está acontecendo aí, né? Mas como que os mercados estão abrindo agora, Débora? Está tendo alguma mudança? Eita, agora foi. Já mudou. Mercado, ó, você vê aqui no Brasil aí bem estável, né? Não tem quase nada mudando aí. Como que estão então esses mercados hoje? Olha, o mercado hoje está realmente com pouco impulso, né, que a gente fala, porque a gente não tem grandes drivers, né, como o mercado gosta de falar, grandes impulsos mesmo, grandes catalisadores de bolsa. Então a gente tem realmente o nosso Ibovespa perto do 0 a 0, ele já oscilou entre perdas e ganhos durante a manhã, mas ficou majoritariamente no terreno negativo aí. Então ele está bem aí estável, ele chegou até a ficar muito perto de zero durante a abertura. A gente tem o mercado de Nova York ainda não está completamente atualizado, justamente porque lá a gente tem, né, o horário de verão, então a gente, na verdade, o fim do horário de verão. Então a gente está com esse descasamento, então a gente ainda não sabe como abriu Nova York, porque a gente tem um delay aqui, mas deve ser um dia aí também mais próximo à estabilidade, não deve ser um dia realmente de grandes movimentações, um dia mais brando. Até o petróleo Brent, que estava oscilando bastante entre perdas e ganhos e até com mais intensidade, caía com bastante intensidade, depois recuperava. Hoje está bem perto do 0 a 0, então está aí caindo 0,09, bem estável. O dólar tem uma pequena aceleração, está um pouco mais descolado do resto aí dos indicadores, justamente porque é uma semana de decisão de juros, o mercado começa a se posicionar, inclusive para sinalizações futuras de juros. Isso pode mexer com o dólar, então a gente acaba tendo aí uma posição compradora, depois que ele caiu um pouquinho aí na semana passada, as pessoas entram comprando, isso faz com que o dólar suba também. Mas aqui um dia realmente de muita estabilidade. Agora o S&P atualizou aí para vocês, está também bem perto do desempenho, como eu falei, do Ibovespa, né? Numa leve queda, mas perto da estabilidade. Então aqui um dia bem morno mesmo de bolsa, deve continuar assim, né? A não ser que a gente tenha algum fator muito específico de uma ação ou outra. Então a divulgação, por exemplo, a gente teve algumas divulgações de companhias aéreas, isso pode mexer ali um pouco com algumas ações específicas, mas mais ligada a noticiário local e noticiário corporativo. Pensando em dados mais macroeconômicos, divulgação de indicadores, hoje deve ser um dia muito aí de ajuste de posições, já para a tal da super quarta. E dia 17 não é super quarta, mas é a nossa super aula aí que a gente vai ter com o Eduardo Marinho, o artista das ruas. Ele chegou a fazer direito, era concursado, filho de militar, mas ele largou tudo para viver nas ruas e conseguir entender o pensamento dessas pessoas e conseguir ter uma experiência de vida nova. Então ele vai contar toda essa experiência para vocês aí no dia 17, às 8 horas da noite, junto com o Eduardo Moreno. Então clica aqui nesse link que está aqui embaixo, icl.com.br/mercado, porque é imperdível. Daí você já clica no sininho do YouTube e você vai ser avisado na hora que vai começar essa aula. Então, gente, imperdível. E hoje também vamos continuar com o ICL, porque até às 8h30 da noite tem programação aqui. Às 5 horas da tarde já começa o rolê ICL com o William De Luca. Às 6 horas da noite, aliás, 5 horas da tarde, da noite não, né? Mas às 6 horas da noite já tem o ICL Notícias segunda edição com a Gabi Varelli, com a nossa dupla de Chico Sá e Chico Pinheiro. E às 7h30 da noite a gente tem aí César Caleron e a Robertinha Garcia também no Sinapse. Então, gente, imperdível essa programação de tarde e noite do ICL, gente. E amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com a sequência de programação que vocês já conhecem. A gente tem o Desperta às 7 horas, depois o ICL Notícias, primeira edição, em detalhes, aprofundando aí um assunto do dia. E a gente aqui às 11 horas da manhã, lembrando que amanhã tem inflação, né? Então, dia aí de saber o que vai mexer com o meu bolso, com o André, com o bolso aí de vocês que estão em casa. Então, vamos aí acompanhar. Amanhã tem bastante coisa para a gente trazer para vocês. Então, gente, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás?
O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.